1 Reis 18, 30 ao 39. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou no altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha. E disse: enchei a água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Fazei-o segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei-o a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu-se de água. Sucedeu, pois, que ofereceu-se a oferta de manjares, e o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, Deus de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é. Não sabemos muita coisa acerca de Elias. Informa-nos o autor da Sagrada ter sido ele um dos moradores de Gileade, cidade localizada à banda oriental do Jordão. 1 Reis 17, 1. As evidências internas levam-nos a supor que fosse profeta da tribo de Manassés. O mais importante, porém, não é a sua origem, mas o trabalho que desempenhou em favor da pureza espiritual de Israel. Elias apareceu no cenário da história sagrada, no momento em que os hebreus, esquecendo-se das alianças divinas, achavam-se totalmente comprometidos com a apostasia da casa de Acabe. Sua missão era condenar a idolatria e mostrar a todo o povo de Israel que só o Senhor é Deus. Temos também uma missão profética. Evangelizar não significa apenas anunciar as boas novas de salvação. Requer também que condenemos o pecado dentro e fora da casa de Deus, e reconduzamos os homens às sendas da justiça. Atos 26 e 28. Não podemos conformar-nos com apenas seguir a Deus. Temos de demonstrar tanto aos fiéis quanto aos incrédulos que Ele é o único e verdadeiro. Caso contrário, passaremos a história como uma religião a mais. É o que aconteceria a Israel não tivesse Elias confrontado os profetas de Baal com a prova de fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. 1 Reis 18 e 24. Os profetas de Baal clamaram ao seu Deus, e não houve qualquer resposta, nem poderia haver. O ídolo nada é. 1 Coríntios 8 e 4. Os que adoram a Baal, porém, suponham ser este alguma coisa, só mudaram a ideia depois que o Senhor respondeu à oração do seu profeta com fogo. Responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó. Ainda lambeu a água que estava no rego, e que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 Reis 18, 38 e 39. Enquanto os incrédulos não virem os céus responderem com fogo, não há de reconhecer que só o Senhor é Deus? Estarão pensando
que não há qualquer diferença entre o nosso Deus e os seus deuses? Infelizmente é, o que já começa a ocorrer. Num país como o nosso, tomado pelas forças das trevas e dominado pela corrupção, é inadmissível um cristianismo nominal, bem como um denominacionalismo sem vida. Urge retornarmos aos padrões do Novo Testamento, a fim que o Senhor responda com fogo. Mas para que venha essa resposta, é imperioso voltarmos. Primeiro, voltarmos à palavra de Deus. Nenhum avivamento é possível sem o retorno incondicional à palavra de Deus. Não foi exatamente isto que ocorreu no tempo bom do rei Josias? Leia 2 Crônicas 34:15. 2. A vida de oração. Para confrontarmos a idolatria, é mister que voltamos a clamar com toda a intensidade. Sem oração não há poder, e sem poder não levaremos os céus a resposta com fogo. Medite em Crônicas 7:14. Aí está o segredo da vitória. Terceiro, sem a santificação, ninguém poderá ver o Senhor. Hebreus 12:14. Todos conhecemos as implicações dessa passagem, mas às vezes deixamos pesar-lhe as consequências. Não podemos esquecer-nos de que fomos chamados para ser separados do mundo e consagrados a Deus. Não estou dizendo que a santidade leva a limitar-se ao exterior. O Senhor requer que sejamos santos por inteiro, a começar do nosso interior e abrangendo também todo o nosso exterior. A santificação tem de ser completa, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. O Santíssimo Deus requer que tanto a nossa fé quanto os nossos costumes sejam sadios. Quando me refiro aos costumes, inclui não somente as indumentárias, mas a postura familiar, profissional, social e eclesiástica daquele que se diz crente. Tito 2:14. 4. As nossas raízes. Refiro-me aqui não apenas às raízes históricas do nosso movimento, mas principalmente às raízes do pentecostalismo, bíblico, autêntico, isento desses modismos que de quando em quando surgem em nossos arraiais. Voltemos a proclamar que Jesus Cristo salva, batiza no Espírito Santo, cura as enfermidades e opera maravilhas, e em breve haverá de nos levar às regiões celestiais. Em suma, é mister resgatar os versículos derradeiros do Evangelho de Marcos, todo o livro de Atos dos Apóstolos. Nos últimos versículos de Marcos, vemos que o Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, prometeu especiais poderes aos discípulos, a fim de que eles pudessem não somente pregar o Evangelho, mas principalmente mostrar aos incrédulos a superioridade da doutrina que pregamos. E se não houver manifestações sobrenaturais, como nós a vemos, não estou dizendo que a pregação pura e simples do Evangelho seja insuficiente. Porém, todavia, quando nos acharmos em período de confrontação com poderes das trevas, é mister que lancemos mão de todas as nossas armas espirituais e de todos os poderes que nos mostrou o Senhor Jesus, a fim que todos venham confessar que só o Senhor é Deus. Também não estou aqui defendendo a chamada batalha espiritual. Não precisamos desses artifícios. Oro apenas para que a igreja volte a atuar como povo de Deus. Somente assim as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você está disposto a aceitar o desafio? Lembre-se que precisamos rogar ao Senhor que nos responda com fogo. Não podemos mais viver um cristianismo vazio e nominal. À semelhança de nossos pioneiros, havemos de atuar neste mundo de maneira poderosa, mostrando que os mesmos dons e sinais que operavam na vida dos primeiros discípulos do Senhor continuam ativos e irresistíveis. Se Elias orou para que o Senhor respondesse com fogo, e o Senhor o fez, por que não rogamos agora, a fim de que o Senhor responda-nos com o poderoso avivamento? O nosso Deus não mudou, Ele ainda responde com fogo. Tiago 5, 10 e 18.